Agora, no E aí, Doutor, os cantores Vavá e Márcio vão descobrir o que não pode ser dividido. Como a gente viaja muito, hotéis, eu já peguei micose, assim, de toalha ou roupa de cama. Cuidado o que você usa. Descubra o que é ou não normal. Quando eu vejo sangue eu desmaio. Quando você vê sangue, você desmaia. Quer saber se isso é normal, se eu sou normal. Aqui no E aí, Doutor. Dr. Antônio Spreisser, clínico geral e médico de família, apresenta agora E aí, Doutor? Olá, sejam bem-vindos ao E aí, Doutor. Hoje vamos falar de assuntos que interessam a você e a toda a sua família. A nossa consulta com hora marcada começa agora. Quem assiste ao nosso programa já sabe. Ficar com dúvida, nem pensar. É por isso que eu gosto de manter esse espaço para que vocês façam suas perguntas para mim. A primeira pergunta vem das ruas de São Paulo. Maria, pergunte agora. Qualquer óculos escuro protege os olhos dos raios solares? Na verdade, Maria, não. Porque os óculos escuros devem conter filtros, formatos e cores de lentes corretas. O filtro é responsável por proteger nossos olhos, a córnea e a retina. E ele deve oferecer proteção contra os raios ultravioletas e outras diversas radiações. A forma e as cores das lentes também são importantes. Portanto, é muito difícil ter essas condições de óculos por um preço muito baixo. Por isso, verifique a origem dos óculos antes de comprá-los e evite fazê-los nas ruas, já que normalmente eles não têm atestado dos filtros usados. Na plateia, quem tem dúvidas hoje? Boa tarde, vamos começar por aqui. Eu tive hernia de hiato em 2006. Pois não. E fiz tratamento durante 1 ano e 4 meses. E até hoje eu tenho placas de alimento no céu da boca. Eu gostaria de saber se é normal. Que a hérnia de hiato, quando ela não fica curada completamente com tratamento clínico, ou seja, emagrecimento importante para perder o abdômen, que comprime os resíduos do estômago, e isso sobe durante a noite, dá refluxo, a comida para na garganta, é um problema. Então, se não der resposta com tratamento clínico, a segunda opção é o tratamento cirúrgico. Por essa razão, procure seu gastroenterologista ou seu clínico para ver que situação pode ser feito com a senhora. Obrigado pela sua pergunta. Quem tem mais perguntas aqui? Pois não. Então, a minha filha, ela tirou aquelas unhas de acrílico, né? E agora as unhas dela estão todas comidas, né? Eu queria saber o que ela pode fazer a respeito disso. As unhas de acrílico, bem como as unhas artificiais, aquelas unhas postiças, vocês não devem colocar. Por quê? Porque elas formam uma umidade bem embaixo, em cima da unha normal. E essa umidade cresce fungo. E esse fungo depois é difícil de a gente cuidar. A gente tem que passar uns esmaltes à base de remédio e tomar comprimidos muitas vezes. E o tratamento costuma demorar mais do que 1 ano. Então eu aconselho a sua filha a procurar um dermatologista e ver que caminho melhor seguir, ok? Tem muita gente mandando dúvidas pelo r7.com. Vamos ver qual é a pergunta da Kátia, de Fortaleza, Ceará. A Kátia pergunta: gostaria de saber se a pessoa que tem HPV terá esse vírus para sempre. Kátia, o HPV é o papilomavírus. Na maioria dos casos, o paciente fica portador desse vírus para sempre, com períodos de melhora ou piora. Existem inúmeros tipos de HPV e inúmeras manifestações. Essas verrugas são aquelas lesões ginecológicas que ficam dentro da vagina e podem ser muito graves. Portanto, o único cuidado a se ter é com a realização de exame Papanicolau anualmente, além do acompanhamento de um ginecologista para prevenção de complicações. No entanto, a maioria das manifestações são benignas e tranquilas de serem tratadas. Vale lembrar que a vacina contra o HPV, tanto para mulheres e mais recentemente para os homens também, dos 9 aos 26 anos de idade, já existe. Não se esqueçam disso. A próxima pergunta chegou pelo nosso portal de voz. Vamos ouvir qual é a dúvida da Cirleide.
aqui é Cirlei de Caldas Novas, Goiás. Eu gostaria de saber que eu fiz uma cirurgia tem 1 mês e 11 dias. Eu sofri um acidente e deu traumatismo craniano. Então, eu gostaria de saber quando é que eu posso colocar um implante de cabelo. Cirleide, esse tipo de cirurgia pode ser feito quando a cicatrização dessa cirurgia que você teve na cabeça estiver completa. Isso vai depender de cada pessoa e do tamanho da cirurgia. É provável que você já possa realizar, mas antes disso, o neurocirurgião que te operou deve ser consultado. Continue mandando as suas dúvidas por e-mail r7.com/doutor. Participe do E aí, Doutor, acessando o nosso portal de voz. Mande suas perguntas e sugestões. Ligue para 0 Operadora 11 8080 7654. Decidi começar o quadro de um jeito diferente. Quem não gosta de ouvir música? Eu sei que os meus convidados adoram. É ou não é, Vavá e Márcio? Beleza. Olá, Vavá. Tá bom? Tudo bem? Márcio, tudo bem? Muito prazer em tê-los aqui, hein? Obrigado. Vocês gostam de música? Opa! Olha aqui, ó, vamos dividir aqui. Segura aqui. Como é que é? Esse é um fone de ouvido. Esse é pequeno, hein? É, lá, quer ver, ó? Tá vendo? Agora, é o seguinte, um fone de ouvido deste tamanho... Que não fala nada. Dá para dividir. Agora, esse fone de ouvido pequenininho que a gente põe no ouvido, é que eu queria saber se vocês gostam de dividir com os amigos, com as mulheres... Na realidade não pode, né? É isso que a gente vai ver agora. Por falar nisso, Vavá, o que você gosta de dividir com os amigos? Ou o que você não gosta de dividir com ninguém, né? Nem com o teu irmão. Pô, a cervejinha eu gosto de dividir. Márcio, e você? Escova de dente você empresta pra alguém? Não, nós trabalhamos com o earphone, que é o ponto, né, do nosso retorno. E realmente também é uma coisa que não dá pra você dividir. Tem coisa que não pode. E é esse o quadro de hoje. O que dá pra emprestar e o que não dá pra emprestar. Aqui tem 3 bancadas, tá vendo? Em cada bancada tem uma coisa diferente. Por exemplo, ali o armarinho do banheiro. Ali, roupas e acessórios. Okay. E o último, informática. Nesse primeiro aqui, no armarinho do banheiro, coisas que você não pode emprestar. Vamos até lá, calma aí. Já descobri. Peraí. Vamos devagar. Creio que sim. Então, aí vocês vão escolher um objeto que vocês estão achando e a gente vem até aqui. Lá tem aquelas caixas, tá vendo? 1, 2 e 3. Nessa primeira bancada, só tem uma resposta que não pode ser emprestado de jeito nenhum. Porque aqui, se você prestar atenção, nada pode ser emprestado. Lógico, mas tem um elemento aí que de jeito nenhum pode ser emprestado. Então vamos começar com a primeira. O que vocês acham? E eu vou ficar aqui esperando vocês. Unânime. Barbeador. Pode trazer. É da Pega cor, um de cada cor um. da caixa. Pega o seu. É o barbeador, Márcio, pega o seu. Barbeador, traz pra cá. Não tem como. E agora nós vamos conferir se vocês acertaram ou se vocês erraram e por que acontece isso. Vamos ver? Preparados? Bora. Vamos lá. Olha aí. Barbeador, meu Palmas pra ele. Pessoal demais, né? Agora eu quero saber o seguinte. Por que vocês acham que não pode emprestar um barbeador? Por causa da lâmina, né? De repente você se corta, vai haver um sangramento. Vai haver um sangramento e pode transmitir... Hepatite, HIV, um monte de doenças. A mulher tem o mesmo risco. Exatamente. Elas não podem fazer depilação e emprestar para outra pessoa. Exatamente. Agora, vocês vão para a segunda e eu vou ficar aqui. Difícil. Caramba, hein? Olha só, nada dessa bancada pode ser emprestado, mas tem um elemento aí que não pode ser... Tênis da chulé. Se pegar tênis emprestado, por isso... Doutor. Tênis da chulé e outras coisas. Amigo Bom, eu não vou céu. falar nada. Primeiro vocês vão escolher, depois a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que é o tênis. Pega então. Não, eu creio que sejam os brincos. Pega então. Presta Não, atenção. Será? Vou te falar. O piercing. Então pega o piercing. Pô, não, o piercing. E você não também prestar atenção, mas o piercing. Mas agora o tênis também então pega o tênis. Então tu pega o tênis. Tá bom, eu vou pegar o tênis, porque ninguém merece chulé dos outros. Então né? vamos lá, vamos conferir. Vamos ver? Vamos que Preparado? vamos. Preparado? Atenção, hein? Doutor. Olha lá. 2-1. Brinco aí. Piercing também, ganhei. Opa, se tu pegar seu brinco, então, olha aqui, ó. Pega o brinco. Geralmente, brincos e o piercing
são elementos que não devem ser emprestados. Porque ele acaba introduzido na pele, não é isso? O que acontece? O piercing. Você tem uma menina que está com piercing, ela tem hepatite B. A outra menina, pega meu... Pronto. Já pegou hepatite, HIV, as mesmas coisas. É que é uma coisa que é difícil, né? Eu acho que o barbeador, as pessoas... Acho que é mais normal do que o piercing, né? Geralmente as pessoas que usam não tiram, né? E Vavá, outra coisa. Brinco. A pele é uma barreira, que a pele superficial é barreira. Mas dentro da pele está passando corrente sanguínea normal. Então, cuidado com os brincos, porque leva hepatite também e leva HIV. Porque a pele é um órgão, né? Claro, é o maior órgão. Vivo. Vivo. E todo mundo esquece humano, disso. Né? Agora, olha só que coisa interessante. O tênis, quando está úmido, você está com o pé, fez atividade física, transpirou, tem fungo aqui, tem bactéria. Aí você empresta o tênis na academia, pode pegar o meu. Então, micoses, bactérias são transmissíveis usando o tênis também. Você está totalmente certo. Obrigado, hein? Parabéns. Nenhum daqueles elementos que estão em cima podem, mas tem esses que são fundamentais. E eu vou convidar vocês dois, finalmente, no terceiro. Vamos ver o que vocês acham. Bora, bancada. Que são aparelhos de informática. Já tá, eu matei. Sim. Não, escolhe outro, já peguei. Não, eu não posso Ele já pegou outro. O fone de ouvido, Até porque nós, né, Patou. O fone... É perfeito, né? Ele é... Então né, vamos checar, pode trazer. No ouvido e... Pode trazer aqui e vamos lá. É unânime. Posso conferir? Pode, opa. Então vamos ver quem vai ganhar agora o desafio, né? Fui eu. Olha lá. Mentira. Caí eu. Aí, olha pai, a decepção, hein? Deixa eu avisar meu pai, tu não pode ficar usando meu computador. Olha a decepção. Bom, estudos mostram que os teclados contêm mais germes do que o banheiro. Isso porque muita gente não tem o hábito de limpar o teclado. Caramba. Então, eu gostaria de ressaltar que além dos objetos que ficaram embaixo das caixas, todos os outros que estavam na bancada também não podem ser usados por 2 ou mais pessoas. O teclado, vocês que esqueceram de pegar, até falaram, né? Mas ninguém dá muita importância. É porque é uma coisa que é de uso geral, que nem você chega numa lan house, né? Quantas pessoas passaram por... E tem o fundo realmente é verdadeiro. E transmite doença. E esse aqui que você pegou, você está de parabéns. Como a gente acabou de falar, o fone de ouvido, ele transmite doença. Eu prefiro o fone de ouvido externo. O externo. Esse é o melhor, porque não entra dentro do ouvido. Vocês já moraram juntos? Já. Já moraram juntos. E uma coisa que todo mundo faz em casa é dividir toalha. Vocês já chegaram a dividir toalha? Você acha que pode dividir toalha? Transmite alguma doença a toalha? Pode pele sim, né? Eu divido com a minha esposa porque eu não sei qual toalha que ela secou. Eu pego qualquer uma. Mas você divide com ela? Dividir as cores, né? Aprende, divide a cor. Põe uma preta e uma branca. Isso. Você divide toalha? Não, em casa é uma toalha para cada um. Uma toalha para cada um. A toalha de banho pode espalhar doenças como gonorreia, conjuntivite e até infecções oculares mais importantes. Portanto, não compartilhe nem a toalha. A pele é muito íntima. E ela contém bactérias, vírus e fungos. Eu já peguei alguma coisa assim, por exemplo, como a gente viaja muito, hotéis, eu já peguei micose, assim, de toalha ou roupa de cama. Cuidado o que você usa, porque você está aberto para infecções. É aquilo, né? A gente viaja tanto, então não tem como, né? Não tem como, é verdade. Você não sabe se aquele local foi sabe, higienizado. E uma outra coisa importante é vocês dois sempre terem a defesa do corpo muito boa. Fazendo atividade física, se alimentando bem, porque vocês trabalham demais, como eu, como todos nós aqui. Então, vale a pena ficar bem forte. Deem uma olhada nesses objetos e lembre-se, eles não podem ser divididos. E se alguém pedir algum deles emprestado, não se intimide. Diga que não e explique claramente por quê. Acredite, seus amigos vão entender. Gente, o E aí, doutor, agradece. Obrigado, doutor. Agradeço muito a presença de vocês. Sucesso! Há 30 anos, o Brasil ainda vivia sob o regime militar. No Rio de Janeiro, acontecia o ataque ao Rio Centro. E nos Estados Unidos, apareciam os primeiros casos de uma doença misteriosa. No dia 5 de junho de 1981, 5 jovens foram diagnosticados com uma estranha pneumonia, que até então só afetava pessoas com sistema imunológico muito debilitado. Algum tempo depois, descobriu-se a causa desse problema. O vírus da AIDS. Essa doença mudou o comportamento de uma geração
e a maneira como as pessoas lidam com o sexo. Se antes a AIDS era uma epidemia associada aos mais jovens, hoje ela não é mais. Os números de casos de soropositivos na terceira idade aumentaram e muito nos últimos anos. Acompanhe conosco. Em 1998, 628 casos de AIDS foram diagnosticados em pessoas na terceira idade no Brasil. 10 anos depois, esse número aumentou em 129%. 62% dos casos foram descobertos em estágios bem avançados. De acordo com o boletim epidemiológico, no Brasil, são registrados 11 mil óbitos por ano relacionados à doença, o que representa aproximadamente 30 mortes por dia. Quem está aqui conosco para falar sobre o assunto é o diretor do ambulatório de HIV do Centro de Referência e Tratamento DST AIDS de São Paulo, o Dr. Dimas Carnaúba. Boa tarde, doutor. Como vai? Boa tarde. Doutor Dimas, o homem, por exemplo, que hoje é solteiro ou é viúvo, etc., que tenha 70 anos ou 75 anos, que quer sair, quer ter uma namorada e nunca pôs uma proteção, nunca usou camisinha, você acha que esse é um dos fatores que tanto a gente está vendo hoje em dia o HIV na terceira idade? Na verdade, acho que esse é um dos fatores associados, né? Na verdade, é uma geração que o preservativo não fazia parte do seu dia a dia. Quer dizer, hoje em dia a pessoa toma um remédio, fica mais potente, né? Tem a sua sexualidade de volta e aí começa a transar com todo mundo. Exatamente. Né? Então, nós vemos uma incidência maior das doenças sexualmente transmissíveis e entre elas o HIV. E aí contamina, né? E foi o que aconteceu com a Maria Beatriz Pacheco. Vamos ver. Eu sou Beatriz Pacheco, eu tenho 62 anos e eu vivo com HIV há quase 15 anos. Em 1996, eu comecei a ter problemas de pele e eu ia nos médicos e eles não descobriam o que era. Eu levei quase um ano para ter meu diagnóstico. Quando eu fui buscar o exame muito tranquila. Eu sabia que eu não tinha HIV, porque isso não era coisa de mulher séria. E quando eu peguei o exame e que eu me dei conta que era positivo, eu pensei, eu vou morrer. Porque a minha pergunta era, quanto tempo eu tenho de vida? Os medicamentos não tinham chegado ainda e ela me disse que eu viveria 18 meses. Minha relação com meu marido, a partir daí, foi de muita angústia. Eu achei que ele ia me deixar. E eu tive o maior presente do mundo. Ele me abraçou e ele disse a frase, o amor é maior que a AIDS. A Maria Beatriz está aqui conosco. Bia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado que você teve essa coragem, esse dinamismo e esse objetivo de vir ao programa E aí, Doutor, para expor ao Brasil inteiro a sua história. Muito obrigado, viu? Eu só gosto de dizer uma coisa, não é questão de coragem. É questão de entender a doença de uma maneira diferente. Esse vírus que está no meu sangue não mudou minha história, não me fez menos digna do que eu era. Eu continuo a mesma Bia de sempre. Ô Beatriz, e como foi você enfrentar esse problema? No primeiro momento, eu digo, a gente se defende, estava escrito reagente. Legal, reagiu, meu organismo reagiu, eu não tenho nada. Botei na bolsa e saí. Era o que eu queria. Era o que você queria? Era o que eu queria. Eu caminhei um pouquinho e me dei conta que o reagente era positivo. Aí eu não entendi nada, porque o meu preconceito com relação à AIDS é igual ao da maioria das pessoas. Eu achava que a AIDS estava relacionado a má conduta, promiscuidade, e eu nunca fui promíscua. Nunca fumei, não bebia. Eu casei várias vezes, mas casei 3 vezes. Você casou 3 vezes? 3 vezes. E a contaminação veio daí, então? Veio. O pai dos meus filhos foi embora com a mulher mais moça, é uma história comum. Meu segundo marido fez transfusões de sangue numa época que o sangue não era controlado para HIV. E eu vivi 5 anos com vírus sem saber que tinha e casei outra vez. E esse terceiro casamento resistiu ao vírus ou não? Ele não se infectou. E eu tive aí o segundo aprendizado. Meu marido não tinha o vírus, teve câncer e se foi em 6 meses. Aí eu aprendi que a morte é para quem está vivo. Então eu queria passar uma coisa importante agora no programa, que é o seguinte. Vocês que estão vendo o programa,
que querem ter um relacionamento na terceira idade, quais são, doutor Dimas, os cuidados que essa pessoa tem que ter obrigatoriamente? Por favor. As pessoas que são sexualmente ativas, pelo menos uma vez a cada ano, deva ser submetida a um teste de HIV. Isso, todas as unidades de saúde do Brasil se dispõe do teste rápido, que é gratuito, né? E que isso é uma forma, eu acho que uma forma de amar o parceiro. E Beatriz, conta para mim uma coisa, que conselho você daria para as mulheres que estão vendo o programa agora, na sua idade ou até com mais idade, que elas têm que fazer para não ter esse HIV ou não serem reagentes? A primeira coisa, converse com o seu ginecologista. Fale com ele e diga do seu medo, das suas angústias. Ele vai explicar toda a coisa técnica. Peça para ele lhe ensinar como colocar um preservativo. Ele vai lhe mostrar a técnica. E aí descubram uma coisa que a nossa geração não descobriu e que os jovens estão cansados de saber. Erotizem o preservativo, demonstrem o seu amor na colocação daquele preservativo, que a festa vai começar ali. É uma prevenção amorosa, é fundamental. Sabe o que eu gostaria de mostrar agora, Dimas? Se você me dá licença, e a Beatriz, você me acompanha? Como é que o vírus do HIV ele age no nosso corpo? Como é que ele pega a nossa defesa, que são os glóbulos brancos, e não deixa esses glóbulos brancos funcionarem? Então aqui, por exemplo, no caso do lado esquerdo é o sangue, do lado direito são os glóbulos brancos. Normalmente existe um equilíbrio, e aqui no sangue existe o vírus do HIV agora, e esse vírus do HIV, esse retrovírus, ele quer entrar no corpo humano, mas você tem a defesa, você tem os linfócitos, né, Dimas? Isso. Você tem aquele sistema de defesa que bloqueia. Mas, como a carga viral às vezes é muito alta, o que acontece? Olha só o que está acontecendo. Está passando o vírus, está entrando em contato, já o corpo humano não consegue mais segurar esse tipo de infecção, e a contaminação agora, ela é feita de uma forma progressiva, toma conta e os glóbulos brancos são ineficazes de dominarem essa doença. Dimas, conta pra gente, no seu dia a dia, o que mais é difícil você passar as informações e mesmo controlar essa doença? Eu acho que, na verdade, falando em relação à terceira idade, o que nós temos visto é que o diagnóstico tende a ser um pouco mais tardio, e isso é um prejuízo muito grande. Porque as pessoas na terceira idade, quando vão procurar por queixas como um quadro demencial, que aí acham que é Alzheimer, que é uma outra doença neurológica, e na verdade é um quadro demencial pelo próprio HIV. E nunca eles vão imaginar, ou os colegas que estão um pouco atentos a isso, ou a própria família, que trata-se de uma infecção pelo HIV. Somente com o diagnóstico precoce é possível reverter esse quadro. Esse é um dos maiores desafios do Programa de Combate à AIDS do Brasil, que é reconhecido no mundo todo por sua política de distribuição de antirretrovirais, controle dos bancos de sangue, distribuição gratuita de camisinhas e garantia dos direitos humanos dos portadores do HIV. E se no início ela era considerada uma doença exclusiva dos gays, hoje já se sabe que a principal forma de transmissão de AIDS é pelo sexo heterossexual. O sexo homossexual é a segunda principal forma de contrair AIDS e os usuários de drogas injetáveis ocupam o terceiro lugar. Para se informar e conhecer serviços gratuitos, acesse www.agenciasaids.com.br. A melhor forma de combater a doença é praticando sexo seguro sempre. Beatriz, eu queria que você agora desse a dica final para a terceira idade. Quando eu tive meu diagnóstico, a médica disse que eu viveria 18 meses. Eu estou aqui firme e forte, já vai fazer 14 anos. Beleza. Quero dizer para vocês que não tenham medo, não neguem a existência do HIV. Ele está aí para todos nós. Façam o uso do preservativo, sim, experimentem. Vale a pena, coisas novas da nossa idade. Imagina, ainda mais em sexo. E o prazer, gente, é um direito nosso, não é pecado. Deus, na sua infinita sabedoria, não nos daria um corpo com tantas zonas de prazer se isso fosse pecado. Ele quer que a gente use, Ele quer que a gente se cuide, Ele quer que a gente aproveite a vida e o que Ele nos deu de bom. Vale a pena.
sejam felizes, mas acreditem que o HIV é também para nós, os velhinhos. Este é o recado, como eu digo, da Bia, uma HIVéia feliz. Queria agradecer ao Dr. Dimas. Obrigado. Beatriz, muito obrigado. Obrigado a todos. Vamos falar agora de um assunto que para muitas mulheres é bem delicado: candidíase vaginal. E para me ajudar, vou convidar meu assistente do dia, o ator Sérgio Ronchakov. Seja bem-vindo, Sérgio. Como vai? Tá bom? Beleza, prazer grande em tê-lo aqui, viu? Você, Sérgio, você já ouviu falar num bichinho chamado Candida albicans? Pois é, eu pesquisei, né? Aí fiquei sabendo que dá. Você já foi pesquisar, rapaz? Quem mandou você pesquisar? Não era pra beijar, eu graça, queria pegar você de calça curta. Candida albicans. Pouca gente sabe o que é isso. É o fungo causador da infecção vaginal, conhecida como candidíase. A candidíase é uma infecção oportunista e, por causa disso, ela causa um corrimento que tem aspecto de leite coalhado e provoca uma coceira intensa. Forma um coágulo de branco, assim, parece um queijo, uma coalhada. Eu vou mostrar para você isso, como que acontece. Vem aqui. E já que você é meu assistente do dia, vamos colocar um avental? Vamos. Então vamos lá, você é meu assistente, você tem que... Aqui, ó, esse aqui é o teu jaleco. Ah, obrigado. Tá, o médico de plantão aqui. Agora, como é um fungo que vive na flora vaginal, 75% das mulheres vão ter essa infecção uma vez na vida, viu, Sérgio? Ele fica junto de outros micro-organismos que servem como proteção contra agentes externos e mantém a acidez vaginal. Bem, vamos dar uma olhada nessa animação? Aí é o órgão reprodutor feminino, ali a gente está vendo o útero, as trompas, o ovário e a bexiga. Agora a gente vai entrar dentro do órgão reprodutor, essa é a vagina, e dentro da vagina a gente vai ver várias bactérias e fungos. Se você toma antibiótico, por exemplo, você mata as bactérias boas e os fungos começam a crescer agora. E como se fosse a cândida cresce assim, ó. Ela se multiplica, forma um leite, um tipo de um leite, placas leitosas, que vão forrar todo o interior da vagina agora. E a vagina por dentro fica exatamente assim e forma um corrimento. Então a gente vai aqui, vai simular o seguinte, ó, presta atenção. Aqui, você vai colocar para mim, aqui são fungos, tá? Você vai colocar dentro da vagina para mim. Pode pegar? Tá. Pode jogar. Todos? Pode jogar. O Sérgio está jogando o fungo dentro da vagina e aí que ocorre normalmente essa colonização que a gente chama, né? Tá ótimo. Agora você vai virar para mim. Normalmente ocorre um equilíbrio desses fungos com o corpo humano. Quando você toma antibiótico, está estressada, nervosa, olha o que acontece. O pH da vagina muda. Aqui agora o que eu estou fazendo é tomando antibiótico, olha. E olha o que vai fazer. As bactérias boas morrem e os fungos começam a crescer, estufar e começa a dar corrimento na mulher, ó. É isso que acontece no corpo humano, no corpo da mulher. O excesso de cândida agora, aqui, nesse momento, é o fungo que mais está crescendo no corpo. E agora esse crescimento tem que ser combatido, Sérgio, porque isso aqui é doença. E agora, olha só como é que é a secreção normal vaginal. Põe o dedo aqui, pode pôr. Pode pôr. Isso é um líquido vaginal normal, ó. Faz assim para você ver. Cheira para você ver, vê se tem cheiro. Tem um cheiro. Tá vendo? Isso aqui, a vagina normal tem esse tipo de secreção límpida, clarinha. Agora põe a mão num corrimento vaginal que tem fungo, que tem cândida. Pode mexer. Ah, tá. Pode. Olha a diferença. Ah, tá vendo esses grumos? São aqueles grumos que você viu na animação. A cândida cresce e forma essas placas mesmo. E isso dá muita coceira e um corrimento muito fétido. E quando eu li também que, assim, às vezes não tem, às vezes pode não apresentar nenhum sintoma, aí fica complicado de você prevenir. Geralmente, assim, né? Você não tem sintoma quando você tem algum tipo de doença junto com a cândida. Agora você vai relembrar das provas de biologia no colégio. Você me acompanha? Sim, claro. Vamos lá. Aqui é o seguinte, olha só, Sérgio. O que causa candidíase? Tem a coluna sim e tem a coluna não. E aqui você tem as opções, ó, anticoncepcionais, ducha íntima,
antibióticos e meia calça de nylon. Então, eu vou pedir para você colocar para mim aqui os ímãs na posição certa. Tá. Sim e não, e depois eu vou discutir. Tá. Valendo. Pode puxar. Tá. Ducha, não. Esse aqui não. Não. Esse aqui não. Calça de nylon, não. Antibiótico, sim. E anticoncepcionais, sim. Vamos conversar um pouco agora. As pílulas anticoncepcionais podem causar candidíase, sim. Porque a pílula, às vezes, tem hormônio, progesterona e estrógeno. Sabe, Sérgio, às vezes a pílula tem muito estrógeno. Dá um desequilíbrio no pH da vagina e pode dar candidíase. Aí o ginecologista tem que trocar a pílula e colocar uma que tem menos estrógeno. Então, você está certo, já acertou. Ducha. A ducha é o seguinte, imagina que a mulher quer se limpar na vagina. Aí ela pega a ducha e vai se lavar. As bactérias de fora da pele vão entrar dentro da vagina e vão piorar ou mesmo dar a doença na mulher. Por isso, a ducha causa candidíase. Vocês, mulheres, cuidado com a ducha. Antibióticos. Parabéns, você acertou, porque a gente falou aqui na animação, lembra? Os antibióticos matam as bactérias boas e o fungo começa a crescer e dá candidíase, e piora a candidíase. E, finalmente, meia calça de nylon não causa candidíase mesmo. O que dá problema para a mulher é biquíni molhado. Você vai à piscina, vai à praia e fica com aquele biquíni molhado horas. Isso pode dar candidíase. E outra coisa, quem tem candidíase com jeans apertado, piora o corrimento e piora a candidíase. A umidade e o abafamento funcionam como um gatilho da infecção. Você sabe alguma coisa sobre prevenção? Então vem comigo aqui. Vamos começar por isso daqui, olha. Tá aqui, ó. Sabonete de glicerina. O sabonete de glicerina é um sabonete neutro, que ele é usado até em bebê e não irrita e não causa mais infecção. O que acontece? Sabonetes com perfume, Sérgio, você vai passar na vagina já inflamada, vai inflamar mais. Então o sabonete neutro não traz esse problema. E outra coisa boa são os sabonetes íntimos. Sabonete íntimo. Hoje a mulher já tem no mercado os sabonetes íntimos, que ela pode fazer higiene pessoal dela. Isso diminui muito a incidência de candidíase. E uma coisa boa é a dieta. Você sabe que uma boa nutrição, Sérgio, é bom para tudo, né? É o que a gente chama de alimentos funcionais, funcionam para tudo, só para melhorar a nossa qualidade de vida. E eu sugiro a você... Iogurte? Adivinha que tipo de iogurte é esse? Iogurte com lactobacilos vivos. Lactobacilos. Por quê? São probióticos, são bacilos que aumentam a resistência das boas bactérias e não deixam o fungo entrar e morar e combater a flora que é boa para você. Então, o iogurte com probióticos ou os lactobacilos são muito importantes. Certo. O Iaí Doutor agradece muito a tua presença, sucesso na tua vida e na tua carreira. Para nós todos, doutor. Muito obrigado. Chegou a hora de tirar aquela dúvida que muita gente tem. Será que isso que eu sinto é normal? O Tubo da Realidade vai responder a sua pergunta e você vai entender por que alguns sintomas aparecem no nosso corpo. A primeira pessoa a entrar no tubo hoje é o Rodrigo Trevisan. Pode vir para cá, Rodrigo. Como vai? Boa tarde. Você tá bom? Rodrigo, o que está acontecendo com você? O que você acha que é normal ou não? Qual o seu sintoma? Quando eu vejo sangue, eu desmaio. Quando você vê sangue, você desmaia? Quero saber se isso é normal, se eu sou normal. Tá certo, é isso aí mesmo. Bem, sempre foi assim, não? Desde criança? Desde criança. Desde criança, né? Bem, a gente vai ver se isso é normal ou não, porque você vai ser analisado pelo nosso Tubo da Realidade. Por favor, Rodrigo, vamos até lá. E a gente vai analisar você agora para ver se esse sintoma é normal ou não. Eu quero a realidade agora. Pode vir, Rodrigo. Olha o que acontece. É normal, quando as pessoas veem sangue, o cérebro recebe uma informação pelos teus olhos e o nervo vago imediatamente ele é colocado à prova. E o nervo vago, ele desce do seu cérebro, passa aqui na garganta e vai para o seu coração. E esse nervo, ele dá uma informação para o seu coração, fala assim, bate devagar. O coração começa a bater devagar, a pressão cai e nessa hora você desmaia. Então a dica que eu te dou é,
antes de você ver sangue ou vai para um laboratório, avisa isso e deita, que é uma coisa muito boa para fazer. Deita e você não vai sentir absolutamente nada. Mas o seu sintoma é normal. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Pode sentar. Agora é a vez da Julieta Matheus Santos. Julieta, por favor, seja bem-vinda. Qual o seu problema, Julieta? O que você sente? É que depois dos 40, o meu fluxo menstrual diminuiu, doutor. Você está com que idade? Estou com 41. 41. E na família você tem mulheres mais velhas? Tenho. Já percebeu se diminuiu também o fluxo menstrual delas? Não, nunca percebi. Nunca percebeu? Não, nunca Então, para isso, você vai entrar aqui no tubo da realidade, que ele vai analisar esse teu sintoma e a gente vai ver se é normal ou se não é normal. Eu quero a realidade agora. Vem comigo, Julieta, e a resposta é normal. Normalmente, quando a mulher vai ficando mais velha, vai chegando numa coisa que a gente chama de climatério, antes da menopausa, por alterações hormonais, a mulher começa a diminuir o fluxo sanguíneo, até chegar no dia que você não vai ter mais menstruação, que é a menopausa. Então, é normal, não fique preocupada. Vai ser anormal se você tiver muita dor, pressão muito alta, distúrbios neurológicos, aí você precisa procurar o seu ginecologista. E se o seu fluxo continuar muito intenso, em vez de diminuir, também é um dado anormal. Ok? Obrigado, Julieta, pela sua pergunta. O último participante a entrar no tubo hoje é o Edilson José Gomes Pires Júnior. Seja bem-vindo, Edilson. Como vai? Prazer em conhecê-lo. Prazer. O que acontece com você? Bom, meu caso é o seguinte, toda vez que eu for dormir, meu pé fica muito gelado e eu não consigo fazer nada com que esquenta. Então eu quero saber toda vez que você vai dormir, esfria teu pé? Esfria meu pé. Isso desde criança? Ah, desde os 15, 16 anos. E você tá com quanto hoje? Tô com 22. Vamos entrar no tubo da realidade e ver o que o tubo diz, se é normal ou não. Vamos ver? Eu quero a realidade agora. Vem comigo, Edilson. E a resposta é: depende do caso. Eu vou explicar por quê. Na tua idade, com essa história que você me contou, é perfeitamente normal. Você não precisa ficar com medo, não. Normal. Agora, pode ser anormal se você tiver os pés ficando roxos toda hora, mesmo durante o dia, em dias de calor, roxo, começa a doer ou então começa a inchar demais. Aí você tem que procurar um angiologista, tá bom? Obrigado, Edilson, que você veio ao programa. Obrigado. Bem, se você tem algum sintoma e quer saber se é normal ou não, fale com a gente no r7.com/doutor. Obrigado. Brasileiro tem mania de remédio caseiro, mas será que eles funcionam? A Laira tem um xarope que ela jura ser tiro e queda para curar tosse. Será? Vamos ver. Eu tenho uma receita, doutor, de um xarope que é para tosse e ele também é expectorante. É muito fácil de fazer, você pega uma cebola, corta em rodelas, coloca 2 ou 3 colheres de açúcar. Olha, muita gente toma xaropes caseiros para curar tosse, mas a verdade é que ainda não foi comprovada a eficácia deles. A melhor coisa que você tem a fazer quando tem uma tosse é consultar o médico para descobrir a causa dela. Assim, você evita mascarar alguma doença como a pneumonia. E isso sim pode ser muito perigoso. Portanto, Lara, cebolas com açúcar e xarope desse material é pura invenção e o programa Aí Doutor não aprova, tá bom? Quero agradecer a todos que ficaram conosco hoje e não se esqueçam, fique livre de doenças. Alguns objetos não podem ser compartilhados em hipótese alguma. AIDS na terceira idade existe, é frequente e pode ser com você. Use preservativo, use camisinha. Consuma iogurtes probióticos, eles ajudam a manter a flora vaginal equilibrada. Se quiser saber mais, acesse r7.com/doutor. Participe do E aí, Doutor, acessando o nosso portal de voz. Ligue para 0 Operadora 11 8080 7654 e deixe suas perguntas e sugestões.
A gente se vê amanhã. Até lá!